também quer, manda uma mensagem aí e alguém vai levar para você. Amém? Dia 20, sem ser sábado que vem, agora no próximo, nós vamos voltar com a nossa primeira rede jovem, depois é pós-pandemia, né? Então, por favor, esteja com a gente, esteja convidando mais pessoas. Dia 20 agora desse mês, a nossa rede volta com tudo aí, amém? Cadê o pessoal da rede? Dia 20, a rede jovens volta com tudo assim. Então tá bom, ficou bom agora. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curva a sua cabeça só um pouquinho, eu quero fazer uma oração. Deus querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Nós já podemos sentir a tua presença aqui nesse lugar, através da adoração, através de cada oração que foi feita, mas eu sei que há uma porção especial do Senhor para nós na tua palavra, Pai. Fala conosco, ministra o nosso coração, todo tipo de distração, de incômodo, nós colocamos por terra em nome de Jesus, e declaramos que esse é um lugar, Senhor, onde a tua presença, onde a revelação da sua palavra pode se manifestar com liberdade. Senhor, faça maravilhas aqui no nosso meio essa noite, enquanto ministramos a tua palavra, que o teu Espírito possa estar movendo, possa estar transformando, possa estar gerando uma renovação no interior de cada vida. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus, amém e amém. Querido, particularmente, eu gosto muito de um personagem bíblico, né? Eu gosto muito de Davi. Você vai ver que ao longo dos anos eu vou ministrando outras coisas, aí eu volto em Davi, eu vou mais um pouquinho, eu volto em Davi. Ele é um homem que me ensina, me inspira demais através da palavra. E a gente olha para Davi e vê Deus fazendo coisas tão grandes na vida de Davi. Era desprezado pela sua família, era o menor da casa, mas Deus de repente decide escolher Davi, decide enviar o profeta até a casa dele. Dentre todos os filhos capazes, bem treinados, Deus decide escolher Davi, e ele diz nos Salmos: achei o meu servo Davi, com meu santo óleo o ungi, e ele fará toda a minha vontade. Querido, às vezes nós somos tentados a imaginar que Davi tinha algo que a gente nunca vai conseguir ter. Alguém pega uma água para mim, por favor, que eu estou engasgado. Mas querido, quando Davi é chamado pelo Senhor, e quando Davi começa o seu ministério, aquilo que Deus tinha para a vida dele, um texto me chama a atenção, que está em 1 Samuel 16, onde você abriu, a partir do verso de número 16, 17 até o 23, diz assim: Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem. Então respondeu um dos seus servos e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava canções. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Querido, esse texto, Davi acaba de ser ungido por Jessé,
na casa de Jessé, pelo profeta Samuel. E de repente Saul, ele começa a ser atormentado por espíritos malignos. E de repente ele tem a brilhante ideia: eu vou pedir que alguém venha, alguém que saiba tocar, alguém que seja cheio da presença de Deus. E acontece que quando essa pessoa tocar, eu vou ser liberto. Querido, ele olha para os seus servos e ele diz assim: eu preciso que vocês me tragam alguém que saiba tocar. E ele faz um pedido bem específico: alguém que saiba tocar bem. Mas me encanta quando o servo vai falar a respeito dele para o rei. Ele diz assim: eu conheço um rapaz, filho de Jessé. Daí ele vai dizer assim: ele é bonzinho. Rapaz bonzinho? É isso que diz o texto? É isso que diz o texto? Gente, me ajuda aí. Não. Ele diz assim: eu conheço um camarada. E ele começa a dizer: ele sabe tocar bem, ele é valente, ele é forte, ele é homem de guerra, ele tem boas palavras, ele tem uma boa aparência, e o Senhor é com ele. Querido, Davi era um camarada tão impressionante, que ele não cabe em um só adjetivo. E querido, quando a gente olha para a história de Davi, e vê onde Davi chegou, vê o que Davi conquistou, a gente é tentado a achar que aquilo foi assim, só o Senhor, ele não fez nada. Então talvez você possa perguntar para mim hoje: pastor, qual é o caminho para chegar lá onde Davi chegou, para ser abençoado como Davi foi, para viver coisas grandes do Senhor como Davi fez? O segredo, querido, está em cada um desses adjetivos que foram dados a ele. E eu queria explanar um pouquinho com você aqui a respeito disso. A primeira coisa que ele fala a respeito de Davi é: ele sabe tocar bem. Diga assim comigo: dedicação. Querido, o segredo de qualquer pessoa bem-sucedida chama-se dedicação. Quem aqui acha que Davi estava um dia lá na sua casa, ou estava lá, né, no pasto cuidando das ovelhas, e daí o céu abriu e desceu assim um anjinho, e tocou nele e falou assim: aprenda a tocar harpa agora? Quem acha que foi assim? Não. Houve dedicação. E quando você olha para a história de Davi, você vê que uma das maiores marcas de Davi é que ele era alguém dedicado, ele era alguém que se entregava de verdade, que se lançava, que ia para cima, que não tinha medo de desafios. A palavra vai nos dizer em Provérbios 14, 23, há muito proveito no trabalho dedicado, porém aquele que fica só nas palavras morrerá pobre. Quem está falando isso é a palavra, não sou eu. Querido, quantas vezes nós encontramos pessoas ao longo da nossa caminhada, pessoas que têm uma boa conversa, têm uma lábia legal, mas não têm atitudes corretas, não tem dedicação. Gente que é levada para tudo quanto é canto, qualquer evento, leva, tira, toma. Por quê? Porque não são dedicados, porque não aprenderam o que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Nós fomos chamados, queridos, à dedicação, nós fomos chamados à excelência. E querido, dedicação fala de tudo que eu faço. Está limpando a sua casa, limpa ela com dedicação. Está fazendo uma comida, faça com dedicação, com amor. Você está trabalhando, mesmo que o seu patrão é quase o secretário de Satanás, mas faça a sua parte com dedicação. Você serve ao Senhor, sirva ao Senhor com dedicação.
pastor, hoje eu não quero vir no culto. O dedicado vem sem querer. Sabe, os dias que a gente menos quer vir no culto, você já reparou que é aqueles que o Senhor mais fala com a gente? Mais nos toca. Você fica assim, vou, não vou. Daí você chega no final do culto, você fala assim, nossa, que bom que eu vim. Muitas vezes, queridos, nós não somos abençoados, nós não vivemos o potencial máximo que Deus quer na nossa vida, porque falta em nós dedicação. Qualquer coisa nos tira do propósito, qualquer coisa nos tira do foco, qualquer coisa nos leva daquilo que Deus tem para a nossa vida. Começou o curso de música. Irmão, já estava quase desistindo na primeira aula. O professor mandou bater palmas assim meio sincronizado e fazer eu já estava, vai que esse lá. Mas quantas vezes na nossa vida somos assim? Nós começamos coisas e não terminamos. Quantos cursos você já começou e não terminou? Quantas reformas você já começou na sua casa e está tudo lá pela metade? Quantas coisas na sua vida você já começou e parou na metade? Porque falta em você dedicação. A marca de gente que é bem sucedida, que é abençoada na vida, chama-se dedicação. Davi olha para a arca do Senhor em Salmos, e ele não se conforma. Ele diz assim, eu tenho uma cama para deitar, e a arca do Senhor não tem uma tenda para ficar. Davi diz assim, eu não vou descansar os meus olhos até que eu faça uma tenda para a arca de Deus. E ele pega aquilo para fazer, e ele faz, ele põe homens, ele manda, ele vai, ele ajuda. Você quer ser abençoado, querido? Seja dedicado. Você começou uma coisa que você está querendo parar. Paulo diz assim, eu esmurro a minha carne, levo ela à servidão, a palavra de Deus, para que no final de tudo, depois de ter pregado para muitos, eu não seja reprovado. Então, querido, a primeira coisa que faz de Davi esse grande homem de Deus que ele foi, mesmo em meio aos erros, mesmo em meio às coisas que aconteceu com ele de adverso, é que Davi era alguém dedicado. Ele sabia o que estava fazendo. Ele nunca entrava em uma guerra para perder. Ele tem uma missão de cuidar das ovelhas do pai. E a palavra diz que ele está lá um dia cuidando das ovelhas, e de repente vem um leão. Ô, irmão, você está num matinho da vida aí, qualquer, e de repente você ouve o rugido de um leão. Ovelha que se salve, que corra, não é? A palavra diz que ele vê o leão. Ele tinha uma tarefa, ele tinha uma missão. A missão era qual? Cuidar das ovelhas do pai. Ele não foge, ele vai para cima do leão, e a palavra diz que ele rasga o leão. Irmão, como é que ele fez isso? Eu não sei. Não conta. O que ele usou? Se tinha uma machadinha com ele, se ele andava com uma navalha bem afiada no bolso, não sei. Mas, querido, havia no coração de Davi dedicação. Meu pai mandou eu cuidar das ovelhas, eu vou cuidar da melhor forma. O Senhor confiou a mim o reino, eu vou fazer da melhor forma. A segunda coisa que esse servo fala a respeito dele, ele diz assim, ele é forte. Neemias 8:10, a palavra nos diz assim, a alegria do Senhor é a minha força. Êxodo 15:2, ó Senhor, força minha, Tu és a minha segurança e o meu rochedo, os meus braços são fortalecidos pelas suas mãos. Jeremias 16:19, ó Senhor, força minha e fortaleza minha, não temerei as adversidades, porque sei que Tu de todas me livra. Querido, sabe qual é o segredo da força de Davi?
Diga assim comigo: dependência. Sabe por que Davi chegou onde chegou? Sabe por que Davi foi abençoado? Porque ele aprendeu desde muito cedo que o coração e a vida dele estavam debaixo da dependência do Senhor. Davi peca, Davi erra, mas você vê no Salmo 51 ele fazendo uma oração, se rasgando diante do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me retires da tua presença e torna-me a dar a alegria da tua salvação. E ele vai continuar: me sustenta com espírito voluntário, e eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Querido, quando ele sente que a presença do Senhor está se esvaindo da sua vida por causa do seu erro, por causa do seu pecado, ele faz o maior clamor que Salmo já viu. Ele está dizendo, ele está reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Senhor sobre a minha vida. Sabe qual é o segredo do sucesso, do ministério, do reinado de Davi? Dependência. Davi não entrava em guerra nenhuma sem antes falar com o Senhor e perguntar: Senhor, é para eu entrar nessa guerra? O Senhor vai comigo? E quando ele ouvia o Senhor dizendo que ia junto com ele, ele animava o seu povo e ele dizia: o Senhor vai à nossa frente nessa batalha. Quantas vezes nós queremos ser muito abençoados, nós queremos viver coisas grandes em Deus, mas falta no nosso coração dependência. A gente vai falar com Deus quando tudo deu errado. Você conhece alguém assim? Depois que deu tudo errado, daí chega assim e fala assim: Rose, ora por mim, leva eu lá na sua igreja. Davi reconhece que precisa do Senhor. Davi sabe consultar o Senhor para entrar nas batalhas. Querido, quantas vezes nós entramos em batalhas, em lutas na nossa vida que não são para a gente, e depois a gente fica chorando, dizendo: Senhor, está tão difícil, está tão pesado. E Deus, eu acho que fica lá do céu olhando e dizendo: mas quem mandou você fazer isso? Já comprou briga dos outros? Mexeram com alguém bem próximo de você, daí você comprou briga dos outros, foi lá, bateu, apanhou, não tinha nem nada a ver com a coisa. Daí chega em casa, apanhava da mãe ainda. Estou perguntando se você já fez, é porque eu já fiz um monte, entendeu? Falava que era briga, era comigo mesmo. Não sei nem quem que é a pessoa que nós vamos bater, não sei, mas vamos. Só fala para mim quem que é, para eu não bater na pessoa errada. Mas querido, quantas vezes na nossa vida nós somos assim? Nós andamos, nós compramos, nós vendemos, nós casamos, nós descasamos, e a gente não pergunta para o Senhor, a gente não toma conselho, direção. Sabe por quê? No fundo, a gente não depende de Deus. A gente não depende de Deus. Davi reconhece desde muito cedo: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Davi está um dia levando comida para os seus irmãos, e de repente ele chega, está todo mundo escondido, e tem um gigante que faz dias que está lá, zombando, caçoando, falando, e gritando assim: cadê o exército do Deus vivo? E os homens estão onde? Escondidos, com medo. De repente Davi chega, ouve aquele grito e pergunta o que está acontecendo, e alguém fala para ele o que está acontecendo, e ele bate na mesa talvez e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, quando ele chega diante do gigante para lutar com ele, ele fala uma palavra que para mim é a chave de tudo. Ele diz assim: você vem contra mim com lanças e escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos.
Davi está dizendo: eu sei quem me guarda, eu sei quem é por mim, eu sei quem luta as minhas guerras, eu sei quem é aquele que me defende. Querido, nós estamos vivendo dias da nossa vida que, se o nosso coração não estiver totalmente na dependência do Senhor, a gente vai ficar louco. É gente perdendo emprego, é gente coronando, é gente sendo assaltado, é gente perdendo tudo. Davi sai para uma guerra, e a palavra diz que quando ele volta, o exército inimigo tinha saqueado a cidade, e levado todas as mulheres cativas. Diz que os homens sentaram, choraram. Davi se enfurece. Davi tem uma prosa com o Senhor, e ele diz: Senhor, seja comigo para ir lá e conquistar, e trazer as famílias do meu povo de volta. Davi chega diante do povo e diz assim: fiquem em paz. O Senhor falou para mim que nós vamos contra o povo e nós vamos trazer todas as nossas mulheres de volta. Sabe por que o povo segue Davi? Porque ele sabe, Davi depende do Senhor. E se Davi falou com o Senhor, e o Senhor falou que vai ser com ele, nós vamos junto. Deixa eu dizer uma coisa para você: quer ser abençoado, anda com gente que depende do Senhor. Já fez negócio no embalo de alguém? Não compra, que isso aqui é bom, que não sei o que lá, a hora que você comprou, uma semana fundiu o motor, o produto veio estragado, veio quebrado, veio avariado. Histórias e histórias. Querido, anda com gente que te leva para perto do Senhor. O terceiro adjetivo que vai ser usado para definir Davi, ele vai dizer: além de tocar bem, além de ser forte, ele é valente. Diga assim comigo: coragem. Irmão, os dias que nós estamos vivendo são desafiadores. E sabe quem vai sair deles bem? Quem tiver coragem para usar no meio da crise. Faz uma coisa que ninguém nunca fez. Josué, capítulo 1, verso número 6. O Senhor diz para Josué, quando ele está assumindo o lugar de Moisés: tão somente seja forte e corajoso, e eu farei você herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Irmão, quando você olha para Davi, para a história, para a vida de Davi, você vê que não falta em Davi coragem. Mas quantas vezes na nossa vida nós somos dados a ser covardes, a fugir daquilo que está proposto para nós, a espanar quando alguém te aperta. Mas Deus está olhando para Davi, e quando Deus diz em Salmos: eu achei meu servo Davi, Ele estava vendo em Davi alguém corajoso, alguém que ele podia contar. Será que Deus pode contar com você? Será que você não vai desistir no meio da caminhada? Será que você não vai ficar com medo das oposições? Porque deixa eu dizer uma coisa para você: toda vez que você se levantar para fazer alguma coisa, vai se levantar gente para que você não faça isso. Ah, você vai para a igreja?
Quem nunca, quando se converteu, né? A pessoa olha para você e fala assim: você vai na igreja agora? Virou crente agora? E Davi está assim: eu não estou nem aí. Ele vai e traz a arca de volta. E a palavra diz que ele vem na frente da arca, dançando, celebrando. A sua própria esposa olha para ele e o despreza no seu coração. Davi não está nem aí. Havia coragem no coração dele para guerrear, mas havia coragem no coração dele para celebrar na presença do Senhor. Havia coragem no coração dele para sair e guerrear e conquistar uma terra que nunca talvez ele poderia imaginar que conquistaria, mas também havia coragem no coração dele para se prostrar diante de Deus e falar: eu errei, me perdoa. Coragem, irmão. Coragem não é só para conquistar, coragem é para assumir os erros, coragem é para consertar o que foi feito errado. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você precisa de coragem. Não, dependendo da pessoa, pelo amor de Deus, mais coragem mata alguém, né? A quarta coisa, ele diz assim: ele é homem de guerra. Irmão, como é que é homem de guerra se ele não tinha lutado nenhuma guerra ainda? O leão e o urso. Sabe, querido, o que ele está querendo falar aqui a respeito de Davi é que Davi era alguém que sabia vencer os obstáculos da vida. Já se levantou algum obstáculo para você não conquistar alguma coisa que você queria? Você diz assim: não, vou fazer tal coisa, e levantou um obstáculo. Isso já aconteceu com você? Se você está falando que não, das duas uma: você nunca fez nada na vida, você é um baita de um mentiroso. Mas, querido, precisa haver em nós a habilidade de lidar com os obstáculos da vida. Davi está, sabe, craque já em obstáculo. Já passou por leão, já passou por urso, já passou por uma festa que ele nem foi convidado e no final foi consagrado. Já passou por tanta coisa. A minha pergunta para você é: como você lida com os obstáculos que aparecem na sua vida? Em Filipenses, capítulo 4, verso número 11, o apóstolo Paulo diz assim: eu sei viver contente em qualquer situação. Eu sei o que é ter pouco, e eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é honrado, mas eu sei o que é ser desprezado. Mas ele termina dizendo algo no final do verso 13, que para nós ele termina dizendo: e eu descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, quem é você? Você é aquele que para na hora que vê um obstáculo? Ou você é aquele que avança, que guerreia, que vai à luta, que vence? Você quer ser abençoado? Quer ser grande como Davi foi? Aprenda a lidar com os obstáculos da vida. A vida já é dura demais, não é? Então de vez em quando eu gosto de assistir uns videozinhos lá para fazer, dar risada assim, sabe? Tudo quanto é modalidade de esporte, as pessoas errando, me divirto com aquilo. Você já viu aquele povo correndo, aquelas corridas com obstáculo, que eles vão correndo, daí pula o obstáculo e tal. Irmão, eu racho de rir vendo aquele povo trupicar o pé no obstáculo e caindo e saindo rolando, catando cavaco. Daí ele sai rolando, cata cavaco, levanta e já sai correndo de novo.
E um dia eu estava bom, rindo, me divertindo com os outros, caindo nos obstáculos, aquela coisa toda assim. De repente eu mesmo parei e falei assim: olha que habilidade. O cara tem que ter habilidade até para cair. Porque um cara estava lá, ele trupicou, ele saiu, ele deu 2 roladas assim, e na terceira rolada que ele foi dar, ele já caiu de pé e continuou correndo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem problema tropicar, não tem problema rolar de vez em quando no chão, mas tem que levantar depois e continuar andando. Não parar em cada obstáculo que a vida coloca na sua frente. É muito longe, não tenho dinheiro, eu não sei, eu não posso, ninguém me amou, eu não consigo. Jesus te ama, Ele entregou a vida dele por você na cruz do Calvário, Ele te fez mais que vencedor, e todo mundo que Ele encontrou parado no meio do caminho, Ele falou: levanta, toma a cama e anda. Saiba vencer os obstáculos da vida, saiba vencer as adversidades que se levantam contra você, saiba quem é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O 5º adjetivo: Ele é bom com as palavras. Mas aqui eu queria falar uma palavra em específico. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra ou na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. E o texto segue dizendo assim: esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, as suas folhas não murcham, e no tempo certo ele dá o fruto. Davi ama a palavra do Senhor. 1 Timóteo 2,15 diz assim: procura te apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os salmos são o que, querido? Uma boa parte dela, canções de adoração de Davi ao Senhor. Palavra. A gente quer ser abençoado, querido, mas a gente não quer estar na palavra do Senhor, a gente não quer meditar nela, a gente não quer saber o que ela tem a dizer ao nosso respeito. Querido, o manual de instruções do fabricante é esse aqui. Você quer saber como que você funciona direitinho, como que usa direitinho para você não dar defeito no meio do caminho? Você quer saber tudo isso? Leia o manual. Quando nós casamos, nós ganhamos tudo, né? Mas eu lembro que nós ganhamos um liquidificador. Daí pobre ganha liquidificador de rico, sabe? A gente não conseguia ligar o abençoado liquidificador. Tá com defeito. Mas tentamos, não deu certo. O manual estava lá. Mas o Zé Preguiça quis ler o manual? Não, fomos levar na assistência para arrumar. Daí o rapaz falou assim: olha, não sei se você chegou a ler no manual, mas ela tem trava de segurança. Então tem uma flechinha no copo e uma flechinha no pé dele ali. Então você tem que encaixar a flecha com flecha, e na tampa tem uma flecha também, e em cima no copo também. Se você não encaixar essas flechinhas tudo na mesma direção, ele não funciona. É uma trava de segurança para a criança não mexer. Irmão, pensa em alguém que saiu desenchavido. Praticamente, querido, ele falou para mim: se você tivesse lido, você teria economizado combustível, você teria economizado o meu tempo. Eu vi ele dando na minha cara assim.
Usamos aquele liquidificador. A gente está com defeito no meio da caminhada porque não está lendo o manual de instruções. Daí entra em sociedade com o ímpio. As coisas dão erradas, mas se tivesse lido, a palavra diz: não entra em sociedade com o ímpio. Casa com alguém que não serve o Senhor, daí briga toda vez que tem que vir para o culto, mas se lesse a palavra de Deus, vai dizer que a palavra fala para não se pôr em julgo desigual em relacionamento. Deve para todo mundo, vem aqui dar o dízimo e fala que não é abençoado, mas se lesse a palavra, saberia que a palavra está dizendo: se você vem entregar a sua oferta no altar, tem problema com alguém, vai lá primeiro, paga a dívida, acerta o que você está devendo, depois você vem, entrega a sua oferta e o Senhor vai te abençoar. Toma um golinho d'água aqui, estressei. Davi se baseia na palavra. Sexto adjetivo, boa aparência. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre deixa o rosto bonito, mas a sujeira do coração abate o espírito. Querido, pureza. Davi era um camarada até esse momento, depois ele faz bastante lambança, mas ele é um camarada que tem um coração puro. Sabe aquela pessoa sem maldade? Irmão, cresci na igreja, frequentei tudo quanto é tipo de escola dominical, escola bíblica nas férias, acampamento de escola bíblica e tudo que você imaginar. Daí você vai para um troço chamado escola. Irmão, por isso que eu bati em todo mundo, fiquei revoltado, mas riam da minha cara. Porque eu falava alguma coisa, alguém falava assim: mente poluída. Tudo tem duplo sentido. Falta pureza, falta santidade. Alguém que anda na rua sempre com fome. Já viu homem que anda na rua com fome? Não pode passar a mulher que ele acha que é um pedaço de pernil. Daí ele faz assim: saúde, hein? Não, ele nem gosta tudo assim de mulher não, é que ele está com fome mesmo. Daí ele imaginou, né, um pedacinho de pernil andando, uma bistequinha assada. Impureza. Davi achou graça aos olhos de Deus, porque ele era alguém puro. Sabe o que entra na questão de pureza também? Vem aqui, bigode. Pega aqui a máscara aí. Se esconde aí no bolso da blusa. Nossa, bigode, você viu uma máscara por aqui? Não. Mas parece que tinha uma máscara aqui, você não viu nada? Não vi não. Ô bigode, bagunçaram ali, foi você? Também não. Impureza, malícia. Devolve minha máscara aqui, por favor.
Obrigado. Malícia. Não consegue assumir os seus erros, os seus problemas. Irmão, convivi com um camarada, você podia ver ele fazendo. Ele te convencia que ele não fez. Que você ficava se sentindo errado. Você ficava se sentindo maldoso, porque você estava julgando injustamente, mas você viu. Está entendendo? Quer ser abençoado pelo Senhor? Limpa teu coração. Tira a malícia da sua mente, da sua boca, as piadas que você faz. Tudo tem que ter um duplo sentido, tudo tem que, sabe, rir de alguém. Vê a pessoa trupicando e caindo na sua frente, em vez de ajudar, você cai de dar risada também. Não, irmão, eu rio também, mas eu primeiro levanto a pessoa. Depois que eu levantar ela, irmão, daí quem cai sou eu. Está entendendo? Gente que tem prazer em ver os outros se dando mal. Gente que tem prazer em ver as pessoas caindo e errando. Tá vendo? Eu falei que aquele era pecador, eu falei que aquele não valia nada. Não tem misericórdia no coração. Davi tem um encontro meio às escondidas com Saul, e ele tem a oportunidade de matar Saul. O Senhor já tinha rejeitado Saul inclusive, mas ele diz assim: ai de mim, estender a minha mão sobre o ungido do Senhor. Irmão, se ele matasse Saul escondido ali, ninguém ia nem saber. Mas ele prefere ser Moisés, né? Que mata o soldado, esconde o corpo no deserto, enterra o corpo no deserto e sai fugido, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: quanta coisa na sua vida está enterrada. Vai consertar. Vai desenterrar, vai resolver. Você quer ser abençoado? Não tenha pendências. Pendência com ninguém. Pastor, mas eu não tenho nada, nunca fiz nada para aquela pessoa, mas ela não vai com a minha cara. Vai lá. Eu te fiz alguma coisa? Eu te pedi perdão se eu fiz alguma coisa. Mas também não chega, sua louca, você fica me encarando por quê? Daí você não resolve nada. Está entendendo? Resolva a sua vida, resolva as suas pendências. Davi sabia reconhecer os seus erros, ir para Deus, pedir perdão, consertar aquilo que precisava ser consertado. E teve coisa para consertar, irmão. E por último, depois de dizer tudo isso, ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é de boas palavras, ele tem boa aparência. Ele termina com algo, querido, que vai fazer a diferença em toda a sua vida. Ele termina dizendo: e o Senhor é com ele. Daí eu queria ler um texto com você para a gente orar e encerrar. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes capítulo 16, verso 19. Juízes 16, 19 diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjulgá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei outra vez, irei adiante deles e me livrarei.
Olha aqui, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Irmão, uma das horas mais tristes de toda a história de Sansão para mim é essa. Ele vai brincando com o pecado, ele vai falando: olha, meu segredo tem que me amarrar com corda nova, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E de repente ele dá o segredo da sua força, aquilo que o Senhor tinha falado para ele nunca revelar. E de repente a palavra diz que ele levanta, como sempre, e ele diz: eu vou lá, eu vou ferir, eu vou acabar com todo mundo. Mas a palavra diz, ele não sabia ainda, mas o Espírito do Senhor já havia se retirado sobre ele. Irmão, quantas pessoas a gente não encontra ao longo da nossa vida que são assim? Já foram grandes homens, grandes mulheres de Deus, eles não se deram conta ainda, mas o Espírito do Senhor já foi faz tempo. E o que sobrou foi um show, foi uma performance, foi algo ensaiado, foi um barulho que faz toda vez, foi uma gritaria de sempre, foi talvez uma voz diferente. E ainda está dizendo: eu vou orar, eu vou clamar, Deus vai fazer. Mas não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado de sobre ele. Querido, é por isso que Davi, quando peca, vai para diante de Deus, escreve Salmo 51, chora diante de Deus, se derrama. E o pedido dele é um só, querido: não retira de mim o teu Santo Espírito. Irmão, quantos de nós, a presença de Deus, às vezes já se foi faz tempo. Você já não sente mais a presença de Deus, você já não ora como antes, você já não chora mais, você já não consegue mais, talvez, sentir a presença dEle, mas a gente continua na nossa vida, no mesmo ritmo, como se tudo tivesse ao normal. Parece que está tudo normal com Sansão, mas ele não tinha dado conta ainda. O Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Quer ser abençoado, querido? Aprenda a caminhar por isso. Aprenda a viver cada uma dessas coisas. Aprenda a ser dedicado. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ser alguém corajoso. Aprenda a vencer os obstáculos da vida. Aprenda a amar a palavra. Aprenda a ter pureza no seu coração. E entenda: se o Espírito se foi, não sobra nada a não ser choro, a não ser lamento. Que a gente possa clamar essa noite, que a gente possa olhar para dentro de nós, e talvez seja a noite de clamar e de dizer: Espírito Santo, eu preciso da tua presença sobre mim de novo. Querido, isso é o que vai fazer a nossa vida ser abençoada. O resto, querido, é só bater de lata.